Você já parou para pensar que a história mais épica de todas talvez não esteja em um filme de Hollywood, mas sim em um livro que atravessou milênios? A Bíblia. Em 10 minutos quero te mostrar que ela é muito mais do que um livro antigo. É a história de um Deus que nunca desistiu da gente. Tudo começa antes mesmo do tempo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer relógio existir, Deus já era Deus. Ele falou, e a luz surgiu. Ele separou as águas, formou a terra seca, encheu o céu de estrelas e o mar de vida, criou os animais e então o ápice da sua criação. O ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Nós não fomos criados para simplesmente sobreviver. Nascemos para caminhar com Deus, para ter um relacionamento direto com Ele no jardim, mas em um momento de escolha, a humanidade decidiu desobedecer. Aquele elo perfeito se quebrou. O pecado entrou no mundo e com ele vieram a dor, o medo, a vergonha e, finalmente, a morte. Aquele jardim de comunhão se tornou um lugar de exílio, mas aqui está o detalhe mais importante. Mesmo diante da rebeldia, Deus não abandonou o homem. Naquele exato momento, um plano de resgate, um plano de redenção, já começava a ser traçado. A promessa era clara. A história não terminaria ali. O tempo passou e a maldade se espalhou pela terra, o mundo se corrompeu. Parecia que tudo estava perdido, mas no meio do caos havia um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E porque ele confiava, Deus lhe deu uma instrução louca: construir uma arca gigante. Veio o dilúvio, uma tempestade que purificou a terra. Mas também veio a arca, um símbolo de esperança e salvação. Deus não destruiu tudo sem propósito. Ele salvou aqueles que confiaram nele, mostrando que, mesmo no juízo, sua misericórdia prevalece. Depois Adonai, Deus escolhe outro homem, Abraão. Ele faz uma promessa que parecia impossível. Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência. De você farei uma grande nação. Abraão era velho, sua esposa era estéril. Mas mesmo sem ver como aquilo aconteceria, ele creu. Ele confiou. E a história de Abraão nos ensina uma lição poderosa. A fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de confiar apesar dela. A fé sempre abre caminhos onde a lógica humana vê apenas barreiras. Os descendentes de Abraão cresceram e se tornaram um povo, mas acabaram como escravos no Egito por 400 anos. O sofrimento era intenso, o clamor subia aos céus. E Deus, ele levantou um homem improvável, Moisés, que tinha fugido do Egito e vivia como pastor, com um cajado na mão e a autoridade de Deus no coração. Moisés confrontou o homem mais poderoso da terra, o faraó. Praga após praga, Deus mostrou seu poder. Então, o grande clímax, o Mar Vermelho se abriu. O povo escravizado atravessou em terra seca. Quando Deus decide libertar, nenhuma força, nenhum exército, nenhum império consegue impedir. Libertos, eles receberam a lei de Deus e caminharam para a terra prometida. E então, a era dos reis começou. Vieram reis bons e ruins. Saul, o primeiro rei, começou bem, mas terminou mal. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, poeta, mas que também cometeu pecados terríveis. Salomão, o mais sábio de todos, que construiu o templo, mas que se desviou no final da vida.
A história dos reis é um ciclo de vitórias e quedas. O povo se afastava, adorava outros deuses, e Deus, em seu amor, enviava profetas, homens como Isaías, Jeremias, Elias, que denunciavam o pecado e chamavam o povo de volta. A mensagem era sempre a mesma: arrependam-se. Voltem para mim. Mesmo quando o homem falha repetidamente, Deus continua fiel à sua aliança. Depois de tanta desobediência e exílio, o povo ansiava por um Salvador definitivo. E os profetas começaram a anunciar com clareza: um Messias virá. Ele não seria um rei comum. Ele nasceria de uma virgem, traria luz às nações, curaria os doentes, perdoaria os pecados e estabeleceria um reino de paz e justiça. O Antigo Testamento termina com essa promessa ecoando. Houve um silêncio de 400 anos. O céu parecia quieto, mas o plano de Deus, traçado desde o início, estava em pleno movimento, prestes a se manifestar da forma mais incrível de todas. E então o silêncio foi quebrado, mas não com um trovão ou um exército. Foi quebrado com o choro de um bebê. Jesus nasceu. Deus se fez homem. Ele não nasceu em um palácio, mas numa manjedoura simples. Não viveu cercado de luxo, mas como um carpinteiro humilde. Sua missão não era política. Ele andou entre os pobres, comeu com os pecadores, tocou nos leprosos, amou os rejeitados. Ele curou cegos, paralíticos e libertou pessoas oprimidas. Jesus não veio para fundar mais uma religião cheia de regras. Ele veio para fazer algo muito mais profundo, reconciliar o ser humano com Deus. Ele era a ponte de volta para o jardim, mas o mundo que ele mesmo criou não o reconheceu. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, por inveja, medo e poder. Os líderes religiosos o rejeitaram. Jesus foi traído por um dos seus, foi preso, julgado injustamente, humilhado, espancado e condenado à morte mais cruel da época, a crucificação. Naquela cruz, ele não carregou um crime que cometeu, ele carregou os nossos pecados, cada mentira, cada egoísmo, cada ato de maldade estava sobre ele. A dor era real, o sofrimento era insuportável, mas o amor foi maior. Na cruz, o amor venceu a dor, e a justiça de Deus foi satisfeita. Seu corpo foi colocado em um túmulo selado e guardado por soldados. Parecia o fim, a esperança dos discípulos estava morta. Mas no terceiro dia, algo aconteceu. As mulheres que foram ao túmulo o encontraram vazio. A pedra havia sido removida. Jesus ressuscitou. A morte, a grande inimiga da humanidade desde o jardim, foi derrotada. A ressurreição não foi um truque, foi a prova de que tudo o que Jesus disse era verdade. A esperança não estava mais morta. Ela nasceu de novo, mais viva e poderosa do que nunca. E a Bíblia termina como começou, com uma promessa. Jesus ascendeu aos céus, mas antes disse: eu vou voltar. O livro de Apocalipse descreve esse dia, um dia em que não haverá mais dor, nem choro, nem luto, nem morte. Um dia em que Deus enxugará toda lágrima e habitará para sempre com o seu povo. A Bíblia não é só um livro antigo de histórias. É a grande narrativa de um Deus que cria, de um homem que cai e de um Salvador que resgata. A Bíblia começa com criação, passa pela queda, mas termina com redenção. E a melhor parte é que você faz parte dessa história. Obrigado por assistir.